Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Cura 360, Corpo, Alma e Espírito. Eu sou a psicanalista Natália Lisboa e nós temos conversado nesses episódios sobre saúde integral, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito significativo nas nossas vidas, é o desafio de todo ser humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, como lidar com as emoções à luz da Bíblia. Por que à luz da Bíblia? Porque eu sou cristã, a maioria dos meus pacientes são cristãos também, e eu creio e tenho essa certeza de que as nossas emoções foram criadas por Deus. Nesse podcast de hoje eu quero iniciar falando um versículo, Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Então, nós somos seres dotados de emoções e essas emoções foram dadas por Deus. Muitas vezes nós olhamos para a emoção como algo ruim, mas elas foram criadas por Deus para a nossa proteção, para o nosso cuidado. As emoções, elas dão sabor à vida, elas trazem cor e sem emoção talvez não teria tanto sabor. E hoje, a nossa convidada especial é a minha pastora, que eu tenho uma grande honra de estar aqui com ela hoje, conversando sobre esse tema. Ela é minha pastora, ela é minha mentora espiritual e ela é uma mulher inspiradora, incrível. É uma mulher que eu vejo que consegue lidar com as emoções assim de uma forma sobrenatural e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, pastora, eu gostaria que a senhora se apresente e falasse um pouquinho sobre a sua história. Olá, boa tarde, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, desde já. Eu sou a Ellen. Sou discípula da apóstola Leila, minha pastora, que é psicóloga. Eu não sou psicóloga. Deus viu algo em mim e me chamou para ser pastora. Então, desde os 22 anos, tenho esse desafio de estar à frente de um ministério que é cuidar de pessoas, e isso envolve também cuidar de emoções. Então, querendo ou não, pastor, ele é um pouco de psicólogo. Sem querer, ele começa a tratar nas emoções das pessoas, porque elas falam muito alto, elas gritam, né? Então a gente acaba lidando ali com a experiência mesmo, na prática. Então, se você que está nos assistindo quiser pegar uma Bíblia, uma caneta e um papel e anotar aí, vamos junto nessas jornadas, entender um pouquinho mais sobre as emoções. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você já se perguntou como a fé pode nos ajudar a entender sentimentos de tristeza, raiva, medo, ansiedade? Não sei se você já se perguntou. Então, a nossa pastora vai estar aqui hoje nos guiando para essa reflexão. E para começar, eu queria perguntar para a senhora, pastora, na sua experiência pastoral, qual é o maior desafio de um cristão a lidar com as suas emoções? Quais são as maiores dúvidas? O que mais a senhora tem tido como experiência ao falar de emoções? Bom, você falou de raiva, medo, ansiedade, o que mais? Tristeza. Tristeza. Eu vejo assim, que esses sentimentos todos têm o lado emocional e tem também o lado espiritual. Ambos os sentimentos. Por exemplo, tem a tristeza que eu causo, eu estou triste porque, vamos supor, eu estou insatisfeito com algo que eu mesmo fiz, eu mesmo causei, eu estou gordo, estou triste com a minha situação, que eu estou me sentindo mal. Aí causa uma baixa autoestima e aí eu fico triste, vamos supor. E eu acredito em a tristeza também que vem pelo pecado, que é também por algo que eu fiz, né? Mas talvez por uma falta de fé, né? Igual você falou, a fé, ela vai me ensinar a ser fiel, ela vai me ensinar a ser obediente, então eu vou conseguir não fazer coisas para que eu mesma fique triste, né? Então, raiva é normal, tem a raiva que é natural do ser humano, alguém vem e joga o carro na minha frente, né? Então é uma raiva natural, não é uma raiva que, meu Deus, que isso é do diabo, isso é espiritual, isso é aquilo. Não, é uma raiva natural. Mas também tem aquela raiva que é causada por alguém que vem me atingir com um xingamento, alguém da minha casa, que fala alto comigo, que fala coisas que me ferem, né? E aí pode trazer uma raiva, uma explosão ali E aí é onde entra o equilíbrio emocional, onde a gente precisa ter a fé, que vem somente mesmo pelo Espírito Santo, para combater esses sentimentos. Ansiedade, tem a ansiedade que é natural. Ter ansiedade é muito comum, não é um pecado, né? Agora,
eu pegar e deixar a ansiedade me mover, ela vai gerar uma doença em mim, né? Então eu preciso caminhar sem querer ser a dona do futuro, porque senão aquilo vai gerar uma ansiedade em mim, vai gerar uma doença em mim, e eu preciso controlar isso. E a Bíblia fala que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E ainda fala assim, ó, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque se a gente se alegra nas coisas, aí vamos supor, eu me alegro na conquista de um carro, de uma casa, e eu perco essa casa, esse carro, eu vou me entristecer, porque eu me alegrei nas coisas, né? Então, vai gerar uma tristeza. Meu Deus, o que aconteceu? Eu perdi, né? Lógico que a gente vai perder, né? Vai ter perdas na nossa vida, e as nossas emoções, elas precisam estar administradas, elas precisam estar ali equilibradas de acordo com o que a fé vai nos ensinando com o passar do tempo, né? Então, sentimentos no geral acontecem. Eu acho que esses são... O medo acontece muito dentro da igreja. O que eu vejo mais assim dentro da igreja? Pessoas que não conseguem vencer alguns desafios espirituais. Por exemplo, a gente fala muito sobre pecado, né? Então, vamos supor, a pessoa ela não consegue vencer determinado pecado. E aí, ela tem a sua autoconfiança fica mal. Por quê? Porque ela não consegue vencer aquilo ali que ela se propôs a vencer. E aí ela perde a confiança em si mesma. Ela fala, não, eu não vou mais fazer isso. Mas ela vai lá e faz. Ela volta a cometer o mesmo pecado. Então, o que acontece? Por ela não confiar nela mesma, as outras pessoas param de confiar nela também. E aí vai virando um ciclo onde essa pessoa vai ficando cada vez mais jogada ao pecado. Ela vai ficando menos confiante em si mesma cada vez mais e vai como o mundo diz, né? Vai se permitindo. E cada vez que ela se permite, ela vai entrar no vício, nas drogas, no pecado que, isso não é pecado, porque pode. E aí ele vai se afundando. Porque Deus nos criou, né, de uma maneira que Ele nos conhece. Ele colocou princípios e mandamentos na Bíblia, porque Ele nos criou, Ele sabe como nós somos. Então, se Deus falou, não faz isso, é porque não vai ser bom para a gente, nem para o corpo, nem para a alma, nem para o espírito. Ele é o nosso fabricante. E o manual do fabricante diz bem, né? O que deve fazer, o que não deve. Quando você sai fora daquele manual ali, alguma coisa vai quebrar, alguma coisa vai estragar, né? E aí vai dar ruim. Isso é tão importante que a senhora falou, e tão necessário, porque são princípios que são quebrados. E muitas vezes, eu como psicanalista, muitos cristãos me procuram, e quando a gente vai atender, a gente percebe que é uma falta de cuidado, que também a Bíblia fala sobre essa questão de nós termos esse cuidado, e a gente às vezes não se atenta para isso. A gente precisa adoecer para poder lembrar que eu preciso desse cuidado. Isso é muito importante. Algo que a senhora falou, que eu achei interessante também, é que existem tristezas que são provocadas por atitudes que nós temos. Eu acredito e creio que as emoções foram criadas por Deus. Todas elas são benéficas para a nossa vida, né? Eu estava estudando sobre isso e é tão interessante. Todas elas são boas, mesmo aquela que a gente não gosta. Por exemplo, ninguém quer ficar triste, mas a tristeza é importante. Ninguém quer ficar, né, com nojo, mas é importante. Então, todas elas foram criadas por Deus para proteção. Por exemplo, a Bíblia fala que é melhor estar num velório, uma casa que tem velório, do que uma casa que tem festa. Por quê? Porque no velório você vai refletir, ou seja, a tristeza ela tem essa função de nos levar a refletir. Porque quando a gente está alegre, a gente não reflete sobre as coisas. Verdade. E quando a gente está triste, quando a gente vai num velório, quando a gente vai no enterro, a gente começa a refletir o que a gente está fazendo da nossa vida, que um dia a vida vai acabar também. Então a tristeza, ela tem um princípio, é o princípio de nos levar à reflexão. O que não pode é o exagero dessa tristeza que faz mal. E muitas vezes essa tristeza vem por atitudes que a pessoa precisa corrigir, que ela mesma causou aquela tristeza, e essa tristeza vem. E qual é a função da tristeza? Te levar a refletir de onde você está e o que precisa mudar. E quando a pessoa ela não quer mudar, aí ela entra num ciclo vicioso de tristeza e acaba achando que a tristeza é algo ruim. O medo, ele paralisa, mas o medo foi criado por Deus para proteção. Se eu vou numa montanha lá e tô lá no abismo, lá do precipício, o que vai me fazer parar ali? O medo de cair, de me machucar.
Então, ele é para proteção. O que é errado é o exagero do medo. Os medos que a gente, na verdade, a ciência fala que a gente nasce sem medo nenhum. Se você pega uma criancinha de cola, ela se joga, se o pai pedir para pular e não tem medo. Então, a maioria dos medos que nós temos, eles vão sendo aprendidos durante nossa caminhada como ser humano, nosso crescimento. Então, todas as emoções, elas foram dadas por Deus. E, por exemplo, se você pega lá, existe uma enfermidade que a pessoa não sente dor. Se você pega uma panela quente e põe na mão, você vai tirar aquela panela porque você sentiu dor. Você precisou sentir aquela dor. Uma pessoa que tem aquela doença que não sente dor, ela vai trazer muitos prejuízos para a vida. Ou seja, se a gente não tivesse emoções, a gente traria muitos prejuízos. Então, acredito que a dificuldade que as pessoas têm é de lidar com essas emoções. E como a senhora vê essa questão da igreja, do papel das emoções na vida da pessoa, como que a igreja pode auxiliar a pessoa nessa questão de lidar com as emoções dela, como a visão da senhora sobre isso? Olha, isso aí é um tema que eu acho que é bem profundo, porque existem líderes, grandes líderes, que acham que são muito fortões, né? Não precisam pedir ajuda, não precisam expor os seus medos, as suas falhas, enfim, esses sentimentos. E aí, por acharem que são super-heróis emocionais, às vezes não pega as pessoas e ensinam sobre isso, né? E não sei nas demais igrejas, mas a nossa, a gente acaba falando bastante sobre isso, né? Sim. Graças a Deus nós temos essa mentalidade que Deus nos deu sobre as emoções. Temos psicólogos na igreja, ajuda bastante. Mas assim, eu acho que o erro começa pela liderança, de às vezes você vê pastores que se suicidam, infelizmente. Por que eles fizeram isso? Porque não cuidaram da mente, não cuidaram das emoções, né? Então, é muito sério, é muito profundo e é necessário o líder ter esse conhecimento para poder trabalhar com com seus discípulos. É de suma importância mesmo. Não podemos achar que somos fortes. Na verdade, eu acho que Jesus é o próprio exemplo, porque quando ele estava lá no monte, ele falou para os seus discípulos: vamos comigo orar, porque eu estou aflito até a morte. O próprio Jesus desabafou a sua fraqueza ali, a sua fraqueza emocional, né? Então, pelo exemplo dele, a gente precisa ver que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa ajudar as pessoas que estão ali na igreja, identificar, às vezes elas não vão falar, né? Então, além de ajudar, a gente ainda tem que identificar, através do discernimento, que as pessoas às vezes estão sorrindo, mas por dentro elas não estão bem. E a gente precisa chamar, né, ali no canto. E quantas vezes eu já perguntei: você está bem? A pessoa fala que está bem, e quando você vai analisar, a pessoa não está bem. Com a conversa ela começa a se abrir, né, e parece até psicólogo também, mas não é. E aí Deus vai ajudando ali naquela conversa, né? Deus vai dando sabedoria através da palavra mesmo, a levar a saúde emocional para aquela pessoa, através do entendimento, de onde que ela está, por que ela chegou ali, como que ela vai sair dali, né? Então, são tantos casos que a gente vê na igreja que uma rica clínica. É uma rica clínica de clientes, mas não são clientes, né? São servos do Senhor que também precisam de cura nas emoções. A clínica da alma também, a igreja. Clínica da alma, acho que as pessoas precisam entender que elas são as únicas responsáveis pelas suas emoções. Deus nos criou dotado de emoção, de pensamento, mas nós não somos as nossas emoções. Nós somos seres que temos emoções. Nós não somos os nossos sentimentos, nós somos seres que têm sentimentos, que têm pensamentos. Nós não somos isso. E muitas vezes as pessoas, como a senhora falou, ela não tem o controle, a senhora falou de administrar isso. Nós temos isso e às vezes a gente não quer administrar, a gente não quer olhar para isso. Às vezes as pessoas precisam de ajuda e mesmo quando você pergunta, você precisa de ajuda, a pessoa ela não quer olhar para isso. E isso é muito importante as pessoas entenderem, mas como que a gente pode lidar com as nossas emoções? Como a gente pode administrar isso à luz da palavra? Olha, é igual eu falei, já até falei o versículo de Filipenses 4:6, né, começando do 4, que Paulo, ele é como se estivesse ali numa clínica com a pessoa e ele fala: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, sejam conhecidos diante de Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua alma,
vosso entendimento. A paz de Deus que excede o nosso entendimento vai nos trazer esse equilíbrio. É como se ele estivesse te dando um diagnóstico ali e uma receita para você, né? Então ele fala depois: e seja isso que ocupe o vosso pensamento, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável. Então, assim, mudar o foco. Tira o foco daquela dor um pouco, tudo que for bom, começa a pensar no que é justo, no que é amável, no que é poderoso em Deus. Começa a visitar pessoas que estão pior do que você vai ver que às vezes você vai até conseguir ajudar alguém e você vai ver que a sua dor ajuda a curar pessoas. Quantas vezes isso acontece com nós líderes da igreja, né? Às vezes a gente acha que está com uma dor e de repente chega alguém com alguma coisa bem parecida e a gente começa a falar para ele o que a gente precisa ouvir, né? Então Deus faz isso. Então, assim, para lidar com as nossas emoções, em primeiro lugar, a gente tem que colocar diante de Deus elas, né? Confessar ali nossas fraquezas. Existem fortalezas na nossa mente que elas são criadas, são erguidas desde o nascimento, né? Muitas vezes marcas de rejeição, marcas de tanta coisa ruim que vai gerando esses comportamentos, essas emoções, pessoas que são muito depressivas, nunca aprenderam a ser resiliente, nunca aprenderam a controlar as coisas difíceis, os desafios da vida, as perdas, né, os nãos, as frustrações, nunca aprenderam. Não consegue ter resiliência, não consegue se adaptar a algo novo, né, não consegue se adaptar a algo que, por exemplo, preciso fazer algo novo, aquilo gera uma ansiedade na pessoa. Né? Vai ser, por exemplo, eu estou vindo aqui, nunca vi no estúdio assim, né? Querendo ou não, dá aquele negócio, é novo. Mas eu não posso ficar ansiosa e perder o controle das minhas emoções por algo novo. Isso acontece muito na juventude, né? Vai para a escola, primeiro dia, já fica, tô ansioso. E aí, qualquer coisinha que é novo já assusta as pessoas. Então, como lidar com a ansiedade? Como lidar com essas coisas? É sabendo que o novo, às vezes, vai dar isso mesmo, mas é criar uma expectativa boa. Ter um foco bom naquilo. Não ficar com medo, não ficar achando que vai ser isso, aquilo, porque os pensamentos do ser humano, eles são incríveis, né? Ele vai longe, quando não tem problema, ele cria, né? E o pensamento do ser humano, ele é muito aflorado. Então, assim, para lidar com tudo isso, é diante do Senhor, em oração, buscando a Ele sabedoria, mudando o foco, parar de ficar naquele probleminha ali, né? Ajudar alguém que tenha algum problema parecido com o seu ou diferente, né? Eu acredito que isso ajuda bastante. E a senhora falando é engraçado porque, assim, a Bíblia é a base de tudo. Quando a gente vem para a saúde mental, que já é cristão, a gente começa a perceber que tudo está ali na Bíblia. A senhora falou tirar o foco. Existe uma técnica que a gente usa neurocientífica que é o troca. Já tira o foco disso aqui que você está vendo, porque às vezes a gente precisa levar a pessoa a entender que ela está com o foco só naquilo ali. A saúde emocional, hoje a gente fala que quem é depressivo, quem tem ansiedade, tem muito uma narrativa negativa que foi construída, como a senhora falou, às vezes não aprendeu. Não teve esse aprendizado dentro da família, não teve esse aprendizado. E às vezes a Bíblia ela tem essas ferramentas que ela ensina, né? Pensar nas coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo fala, sobre as coisas boas. E muitas vezes as pessoas têm essas ferramentas e às vezes não usam. Até mesmo na Bíblia a gente vai encontrar isso. É a verdade para mim. A saúde mental está toda na Bíblia. Eu acredito que o Freud ele criou a teoria da psicanálise, mas ele foi baseado na Bíblia lá, quando Deus faz umas perguntas lá, bem lá no início para Caim e Abel. Então, assim, e as pessoas têm essa dificuldade de lidar com as emoções. Eu acredito que é um desafio, principalmente as mulheres. E o que a senhora acha com relação às mulheres? Por que as mulheres têm tanta dificuldade de lidar com as emoções? Bom, mulher, por natureza, ela já é mais sensível, né? E eu acho que qualquer pessoa, não só mulheres, mas as pessoas que são acomodadas, elas não buscam o entendimento das coisas, sabe? O comodismo, aquela coisa assim de não levantar para poder reagir. Como você falou assim, elas não aprendem, ninguém ensinou, mas chega um momento da minha vida que eu posso me levantar e buscar aprender. Enjoar daquele problema, enjoar daquela vida, sabe? Eu falo, não é isso aqui. Deus, eu posso olhar para o céu e ver, o meu Criador é muito mais do que isso. Então, às vezes falta um pouco de garra, sabe? Às vezes o comodismo, ele é muito
como é que se diz? Ele é um bloqueio muito grande na vida das pessoas, em relação a buscar ajuda, em relação a fazer algo para sair daquilo ali, daquela vida que ela está levando, né? Então, às vezes, só de você ir atrás de uma pessoa que pode te ajudar, já vai te ajudar. Mas as pessoas, normalmente, elas ficam ali paradas, levando, resistindo, achando que tudo vai passar com o tempo, né? Não vai passar. Tempo nunca curou as emoções de ninguém. O tempo Né? não José, cura a tudo. Bíblia fala de José, que foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, aí foi viver, enfim, todo mundo conhece a história, né? Lá no final, depois de mais de 20 anos, né? E os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos e ele foi para um quarto e ele chorou que todo mundo ouviu. Aquele choro de amargura, de desejo de vingança, de dor profunda, que ele foi rejeitado. Então o tempo não curou José. Né? Então, eu creio que não só mulheres, mas mulheres são mais sensíveis e mulheres, como todos nós, né, temos que buscar a presença de Deus para sermos curados. E a inteligência emocional da mulher, eu acho que ela até vai um pouco além, porque a mulher é mãe, né? Então, além dela ter cuidado com a sua saúde emocional, ela tem o papel de ensinar. Eu aprendi assim, que a mãe, a mulher, ela ensina os filhos a crer nas coisas, a crer em alguma coisa. Então, se nós crescemos crendo em Deus, possivelmente nossa mãe tem um forte papel nisso. Então, a gente leva os nossos filhos a crerem, nós levamos as pessoas a acreditar, a ter fé em alguma coisa. Então, assim, mulheres são mais atacadas na sua alma por conta que elas são mais sensíveis, né? Então, assim, essa sensibilidade Deus criou, né? E ela tem a sua utilidade, que é justamente para dar mais ternura ao mundo. E hoje em dia as mulheres estão perdendo isso. Você vê muita mulher fria, muita mulher que não é mais carinhosa, que não tem mais aquela ternura, né? E Deus nos criou para ser assim. A gente não pode querer não ser sensível. A gente precisa. Porque Deus vai falar com aquele que está com o coração quebrantado, aquela que está sensível. Então é aprender a lidar com isso para que o Espírito Santo fale conosco, né? Para ser... Por que eu estou sentindo essa dor? Às vezes a gente está sentindo uma dor que nem é nossa, né? Você vê alguém que está triste, você pega aquela dor como se fosse sua. Então, talvez Deus está deixando você sentir isso, para que você vá lá e ajude, para que você faça algo por aquilo. Ore por aquilo, vai lá e dê uma mão, né? E como isso é importante, né? E a senhora falando, a gente precisa entregar essas emoções para Deus, reconhecer que elas existem, estou aprendendo aqui com a senhora agora, reconhecer que elas existem. E também eu estava anotando aqui, aprender a lidar com elas em vez, né, de, como a senhora falou, ficar acomodado, levar a vida de qualquer jeito. É aprender a lidar com essa situação. Então a gente precisa reconhecer que a gente tem essas emoções, que a gente precisa entregar elas para Deus, que a gente precisa aprender a lidar com elas, que não pode ficar acomodado, porque senão a situação não vai melhorar, vai piorar. E a gente precisa entender que é belo, é uma beleza você se sentir, igual a senhora falou, ser sensível, amar, ser vulnerável. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que nós somos seres humanos e que nós vamos sentir, sim, tristeza, alegria, vamos sentir sensíveis, vamos passar por tudo isso e às vezes não quer lidar com isso, como Romanos 12:2 fala. A gente precisa renovar através da renovação da nossa mente. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa consciência, que nós precisamos viver, que mesmo que a gente não queira, a gente vai passar por todas as emoções. Sim. Eu não gostando ou gostando da tristeza, eu vou ter momentos que vou estar triste. Eu não gostando ou não gostando do medo, tem horas que eu vou sentir medo. E a gente precisa viver essa beleza. E como que eu lido com essas emoções difíceis, na visão da senhora da Bíblia, quando a senhora aconselha alguém, como que a gente faz para lidar com aquelas emoções que parecem ser mais difíceis, como a tristeza, o luto, essas emoções que às vezes a gente não quer sentir, mas a gente não vai fugir delas e a gente precisa passar por elas. Tem uma coisa que a gente sempre fala na igreja, que as emoções também, às vezes, elas são muito traiçoeiras, né? E elas começam por conta que a gente permite algumas coisas, né? Pelas entradas das janelas da nossa alma, né? Que são os olhos, os ouvidos, tudo que a gente pensa é porque ou a gente ouviu, ou a gente viu, de alguma forma entrou na nossa mente. E Jesus, ele fala assim, ó, acima de todas as coisas, o que se deve guardar, guarde o vosso coração.
Então, assim, igual você falou, natural, eu vou passar pelo luto, eu vou passar pela tristeza, mas eu preciso guardar o meu coração. Saber que isso vai acontecer, mas assim, guardar ele, saber que tudo passa, sabe? Na vida tem fases. E é o entendimento, vamos supor, o luto, o entendimento de que a nossa morada é no céu. Nós não somos eternos. Esse entendimento nos faz compreender o que a nossa existência ela é curta e que eu preciso fazer o que eu preciso fazer agora. Por exemplo, cuidar dos meus pais, dos meus avós, das pessoas mais velhas, dos órfãos, do que a Bíblia mandou fazer. Né? Por quê? Porque se eu tenho esse entendimento de que a existência é curta, quando aconteceu o luto e eu fiz o que eu tinha que fazer, essa emoção, ela vai ser tristeza, perder alguém? Claro, mas eu consigo me restabelecer. Eu consigo ter um entendimento que eu fiz a minha parte, né? Agora, existem lutos que são complexos, por exemplo, de bebês. Quando você pensa, meu Deus, perdi um filho, né? Como lidar com uma perda tão grande assim? O Espírito Santo é o único consolador que pode consolar uma pessoa assim com perdas desse tipo. Não tem remédio, não tem terapia, sabe? O Espírito Santo, ele é o consolador. Né? Eu tenho casos na minha família e eu vi as pessoas se reerguerem com facilidade porque tinha o Espírito Santo ali para ensinar, para mostrar, para consolar mesmo, confortar o coração. Porque não é fácil, né, essa parte de perder, porque a gente acha que é dono da vida, a gente tem a ignorância de achar que a gente tem a eternidade aqui na Terra, e a gente, na verdade, a morte é a coisa mais certa que tem, a gente só não sabe que dia que é, mas pode ser amanhã, e a gente não lidar com isso. As pessoas acham que são eternas. Sim. Entendeu? Então, assim, para eu lidar com tristeza, com luto, tudo, eu acho que eu preciso guardar o meu coração, né? Eu preciso ter o cuidado com as janelas que entram, guardar o meu coração, porque à medida que eu guardo tudo aquilo que entra, a Bíblia fala assim, ó, que vai sair da minha boca aquilo que meu coração está cheio. Então, eu só vou falar se meu coração já tiver entrado alguma coisa dentro dele. Se não tiver entrado, ele não vai sujar a minha alma, as minhas emoções estão guardadas. Né? Então, eu acho que tristezas, né? A gente precisa evitar os erros para que essas tristezas venham, os erros cometidos por mim, né? Para que essas tristezas não venham, porque a maioria das tristezas que nós vivemos são por erros próprios nossos, né? Como a gente já até comentou aqui. Intensifica esses momentos. Intensifica, porque vem a culpa. Uhum. E a culpa é pior do que a vergonha. E onde tem culpa não tem cura, enquanto a pessoa tiver Justamente, a vergonha fala assim, ó, você errou. E a culpa diz, você é um erro. Então as pessoas acabam se colocando num lugar ali de culpa, de acusação. Né? Então é se livrar de tudo isso através mesmo do Espírito Santo, lidar com tristezas assim, vamos supor, rejeições. São dores que eu vejo na igreja, rejeições, dores difíceis de lidar porque as pessoas ficam muito marcadas. Vamos supor, não tenho pai, não tive mãe, me abandonaram. Como eu lido com isso? Porque isso marca muito a pessoa, até ela entender que a culpa não é dela, é difícil, né? Você fala assim, olha, o erro do seu pai, da sua mãe não significa que Deus não te ama. Lá em Isaías 49:15 fala assim, ó, acaso pode a mãe esquecer do filho que ainda mama, né? Todavia, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Então Deus, e ainda tem outro em Salmo 103, que fala assim como um pai se compadece dos filhos, ele se compadece de nós. Então Deus, ele vai sempre cuidar de nós, independente da rejeição, independente do que a pessoa viveu desde o nascimento, ele nos formou desde as entranhas da nossa mãe, e ele nos conhece, ele determinou todos os nossos dias. Lá em Salmo 139 fala. Ele escreveu. Então o entendimento de quem eu sou em Cristo, que eu sou filha, independente do erro do meu pai e da minha mãe, que me fez, né, na terra, eu tenho um entendimento maior de que foi Cristo que me escolheu. Né? Então, não vou pagar pelo erro do meu pai e da minha mãe e viver a vida toda sofrendo de rejeição por conta que eles decidiram me abandonar. Né? Então, eu preciso perdoar em primeiro lugar para poder ser livre de uma rejeição. Perdoar é o remédio.
Perdoar é a essência de Cristo, é a essência do amor de Cristo na cruz. Jesus nos ensinou a perdoar o tempo todo, para se livrar de qualquer tipo de dor da alma, rejeição, tristeza. O perdão é um grande remédio, né? É um grande remédio que vai mesmo trazer a cura. Quantas vezes a gente vê o perdão curando, né? É tremendo o que a Bíblia ensina sobre o perdão. E a Bíblia está o tempo todo falando mesmo sobre o perdão e como é importante. Como psicanalista, pastora, eu vejo muito isso, que muitas pessoas procuram a terapia e elas não conseguiram liberar esse perdão. E esse perdão é uma decisão e é como a senhora falou, é olhar para a história e entender que mesmo que os pais erraram conosco, a gente tem um Deus. E também, às vezes, entender que também eles também tiveram uma história. Os pais tiveram uma história e eu falo muito isso na terapia. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não recebeu. Muitas vezes nós somos vítimas de alguém que foi vítima também. E quando você olha para isso, você consegue olhar com esse olhar de compaixão e perdão e aceitar a sua história, que é muito importante. E algo que a senhora falou que é muito importante também, a gente esquece da brevidade da vida. E Eclesiastes fala que Deus plantou a eternidade no coração do homem, mesmo assim ele tem dificuldade de entender. Eu vejo muito isso nas pessoas também. As pessoas adiam as coisas. As pessoas deixam de amar quando precisa amar, abraçar quando precisa abraçar. A gente vai a alguns velórios e vê aquele desespero, como a senhora falou. E a gente vai passar por essas tristezas, mas vai ser mais fácil quando a gente cumpre os princípios, como a senhora falou. E quando a gente não vive esses princípios, e a gente acha que a gente é eterno, e a gente perde alguém que a gente ama, a gente cai em si, traz para a consciência e é mais doloroso. Por quê? Porque no momento que aquela pessoa poderia abraçar, não abraçou. Às vezes poderia perdoar e não perdoou. E às vezes as pessoas vão adiando as coisas. E isso também é lidar com as emoções. É Sim. lidar antes. É cuidar antes. Prevenir, né? É prevenir, isso é muito importante. E também eu queria saber sobre a raiva. A raiva também é um assunto que todo mundo lida com a raiva. E até que ponto é considerado a raiva saudável? Porque a Bíblia fala lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Nós vamos nos irar. Até que ponto é saudável e não? A Bíblia fala que Jesus se irou, né? Quando ele chegou no templo e aquele povo estava fazendo a casa de Deus como um comércio. Então, às vezes a gente se ira sim, né? É normal, tanto que Jesus também teve isso. E a ira, eu acredito que você não pode deixar ela levar você a tomar atitudes, porque provavelmente você vai... A primeira coisa que você falar no momento de raiva, ou você querer agir, você vai fazer errado, né? Porque a nossa mente não funciona normalmente. Eu não sei explicar a neurociência, esse negócio do cérebro, mas eu já li muito sobre isso e eu sei que o seu cérebro não funciona normalmente quando você está com raiva, né? Por exemplo, o marido e a esposa brigaram e a raiva leva você a querer tomar uma atitude na hora. Vai embora dessa casa, quebra tudo, fala isso, né? Se vinga, enfim... A raiva vai levar o seu cérebro lá a bloquear as ações corretas. E é inacreditável como ela pode ser maligna, né? Leva até ao ódio, até matar e etc. Uhum. Né? Então, assim, nós sabemos que a raiva vai acontecer, mas eu não posso tomar atitudes na hora da raiva. Então, um entendimento de que eu preciso frear, calar, me acalmar. É lógico que pessoas impulsivas vão acabar fazendo algo, mas assim, se ela tiver o controle, o domínio próprio, por mais que ela seja impulsiva, o Espírito Santo vai falar com ela na sua consciência na hora, porque a nossa consciência é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse um juiz, um apito na consciência, ele apita e para agora. Então a gente precisa estar adestrado a isso, como se diz, eu preciso estar treinado para ouvir a voz do Espírito Santo e saber a hora certinha de parar, né? Então, não ser levado pela raiva para cometer o pecado, porque o irar não é pecado, mas o que eu faço naquele momento ali é o que pode gerar o pecado, né? O que sai da minha boca, porque a palavra falada não volta mais, né? No momento da raiva, de uma briga, o que você faz muitas vezes é irreparável. Sim. Então, assim, não há ser humano no mundo, por mais tranquilo que ele seja, que não vai passar por um momento de raiva. Todos nós. Eu, por exemplo, eu sou tranquila, né? Mas eu também tenho meus momentos de raiva. Graças a Deus que eu tenho conseguido equilibrar. Então, mas eu vejo pessoas de outros temperamentos, né? Que têm mais dificuldade sobre isso.
Mas até nisso o Espírito Santo pode ajudar e guiar eles, né? Mas eu acho que é tudo um adestramento ali, de ouvir a voz de Deus, saber frear mesmo. E a senhora falando de temperamento, a senhora é sanguínea. E sanguíneo ele é mais estourado. E mesmo assim a senhora consegue ter esse controle. Eu sou meio mais fleumática e um pouco de sanguínea. Os dois. Né? É uma mistura, mas mesmo assim, mesmo a mistura tem isso. As pessoas colocam muito a desculpa, o meu temperamento é explosivo, então eu não consigo me controlar. E na verdade, a gente precisa ter esse controle emocional, esse domínio, e a gente consegue ter esse controle. E muitas vezes a gente não quer controlar a si mesmo, mas quer controlar os outros. E o domínio próprio não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a si mesmo. É domínio próprio, não é? Como é que é? Domínio próximo, né? É, verdade. E aqui tem uns versículos sobre a ira, ó. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 29:11. O insensato derrama toda a sua ira, mas o sábio reprime e a aplaca. Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. E muitas vezes as pessoas querem controlar tudo, menos a si mesmo. Então a gente precisa aprender a trabalhar esse domínio próprio, como a senhora falou, que é muito importante. E a ira na ciência também, eles falam que a raiva ela é impulsionadora. Às vezes você está com raiva daquela situação e você usa a raiva canalizando ela para o lugar certo. Para mudar uma circunstância. Aí a raiva ela é benéfica. Sim. Né? E o que a senhora como acha? Se fosse assim, eu estou acomodado e aí eu estou vivendo as coisas ali da forma que eu não quero. Chega uma hora que eu me iro com o meu comodismo. Sim. Eu me revolto contra a minha própria atitude. Né? E aí tem até uma frase do Mike Murdock que ele fala assim, ai meu Deus, deixa eu lembrar. O perdedor, eu esqueci, mas é como se fosse assim, o vencedor nada mais é do que um ex-perdedor que ficou com raiva. Então, um vencedor nada mais é do que um ex-perdedor que ficou com raiva. Então, ele ficou com raiva daquilo que estava vivendo, decidiu mudar, né? E foi impulsionado, como você acabou de falar. E aí decidiu, por exemplo, alguém que às vezes... hoje de manhã mesmo eu conversava com uma moça na padaria. E ela vivendo dentro de casa mais de 3 anos, e ela falou para mim assim, e eu decidi ir ali fazer um curso. Eu estava só dentro de casa, e aí me deu uma raiva daquela situação, e foi estudar, e fez 4 cursos, né? Então é isso, é a raiva contra o seu próprio comodismo, suas próprias atitudes de passividade, né? E leva a pessoa a agir. Isso é muito interessante, né? Isso é verdade. E nós falamos da raiva, nós falamos da tristeza, nós falamos do perdão, nós falamos de várias coisas e tudo isso entra no que a gente falou lá no início. Tudo foi criado por Deus e é bom. Muitas vezes o que falta é o que a senhora falou, a administração, a gestão, o controle dessas emoções. Como a senhora falou, que o Espírito Santo nos ajuda. Lá em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre os frutos do Espírito que Deus nos deu, através do Espírito Santo, que gera em nós esse controle. E o que a gente pode fazer para ter esse autocontrole? O fruto do Espírito, ele vem na vida de uma pessoa após ela receber de fato o Espírito Santo. Então não é apenas uma religião, porque existe a religião, existe a conversão. O que é a conversão? É a minha parte dentro da mudança de vida que eu quero ter. Por exemplo, eu vivia lá no meio das drogas, né, e tudo mais, aí eu decido me converter a Cristo. Então eu vou parar, a minha conversão é as minhas atitudes, eu vou parar de frequentar alguns lugares, eu vou parar de ter certas amizades, eu vou parar disso, daquilo. E tem a parte que é de Deus, que é o novo nascimento, aonde eu recebo de fato o Espírito Santo, que é uma entrega total do meu coração para Deus. E não é só entregar as minhas emoções, é entregar o meu corpo, minha alma, meu espírito, meus sentimentos, minhas vontades. É algo muito intenso, que é o que Deus nos pede na Bíblia, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, assim, eu recebo o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, bondade, fidelidade, né? Benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Que tudo isso não é o que, por exemplo, a alegria do Espírito não é a alegria do mundo. Que o mundo, a paz do Espírito não é a paz do mundo.
Porque se você for conversar com alguém que não tem o Espírito Santo, ele pode dizer assim, mas eu tenho paz, eu também tenho alegria, né? Não é essa paz, é diferente, porque a alegria do mundo é aquela que, na hora da dificuldade, a alegria vai embora. E quando nós temos o Espírito Santo, por mais que eu esteja em crise, em dificuldade, eu ainda tenho alegria. E o mundo não entende. O mundo que a gente fala é aquele que não tem esse novo nascimento. É aquele que não quer abrir mão da sua natureza carnal, do seu desejo de pecar mesmo. Então, aquele que não quer abrir mão, ele não vai entender. Ele não vai entender essa alegria que é do Espírito, por exemplo, a fazer o bem, benignidade, ser bondoso. Não é a mesma bondade lá de fora. Esse fruto do Espírito é diferente. É ser bom, mesmo que aquela pessoa tenha sido mal comigo. E isso só o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer. Então, o fruto do Espírito é algo que vai além, muito além da nossa capacidade humana. Ela não é de nós, sozinhos nós não conseguimos. Né? E vocês estão falando de corpo, alma e espírito, então o Espírito Santo entra muito, porque sem ele as emoções não são administradas bem, né? E a gente acaba se perdendo muito. E como a gente está falando, nós não somos nossas emoções, nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossos sentimentos, nós temos. Sim. Isso cabe a nós dominá-los através da ajuda da palavra de Deus, do Espírito Santo. Pensando sobre isso, as emoções são passageiras. Elas vêm e passam, são inconstantes. Tem hora que você está alegre, tem hora que você está feliz, tem hora que daqui a pouco você está triste. E muitas vezes as pessoas, se elas não tomarem cuidado e forem dominadas por essas emoções, elas podem trazer consequências para a vida. Eu até anotei aqui, lá em Hebreus 12, 16, 17, fala sobre Esaú. Porque Esaú foi controlado pelas emoções de um momento. Que ele estava com fome, que ele chegou lá e ele vendeu o direito dele de primogenitura. Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez se ele não tivesse agido na emoção, talvez Deus seria conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas no momento de emoção, ele tomou uma atitude errada que teve consequência eterna. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de lidar com essas emoções que são passageiras. E eu queria saber da senhora como que a nossa vida espiritual pode impactar nessas emoções, nos ajudar a tomar decisões mais assertivas, como que o Espírito Santo pode nos ajudar nessa questão das nossas emoções, para a gente não ser guiado por emoções que são passageiras e às vezes inconstantes. Sim, o Espírito Santo é ele que vai nos ajudar, né? Ter o entendimento de que das minhas fraquezas, né? Quais são os sentimentos? O Espírito Santo vai me levar a esse autoconhecimento, né? Ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. Então, ele nos ajuda sobre todas as coisas. Então, o entendimento de que do meu temperamento, por exemplo, é uma maneira, né? É um conhecimento de que o Espírito Santo vai nos ajudar. Se ele fala comigo assim, olha, você é orgulhoso, por exemplo, né? Deus, ele vai falar dentro da minha consciência. Eu sou egoísta, eu sou, né? Você tem esse sentimento frequentemente de raiva. Por que você tem tanta raiva? Então, a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus falando com a gente. Às vezes, ninguém vai falar assim, você é o orgulhoso. O orgulhoso, por exemplo, todo mundo sabe que ele é, menos ele mesmo. E aí, ele fica ali naquele orgulho dele e ninguém fala para ele. Mas, às vezes, se ele parar e pensar, por que eu ando tão sozinho? Por que as pessoas me abandonam? Por que ninguém concorda comigo? Será que eu sou orgulhoso? Aí Deus vai falar com ele, você é orgulhoso. Porque você nunca ouve ninguém, tudo é do seu jeito, né? Tudo é da forma que você quer, você não é disciplinável, você não é amável, você é irritado demais. Então, o Espírito Santo ele vai nos ensinando de uma maneira dura. A gente precisa estar disposto a abrir mão, a desistir desse velho eu, não ficar protegendo esse meu velho eu. Tem gente que tem orgulho da sua natureza carnal, do seu jeito de ser ignorante, do seu jeito de ser, né? Então, assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, né? E não deixa o Espírito Santo conduzir, não deixa o Espírito Santo controlar. Então, assim, o Espírito Santo ele vai nos ajudar sim, só que a pessoa precisa estar disposta a ouvir, porque não é fácil. Né? Eu, por exemplo, Deus me tratou muito, porque eu era muito melindrosa, chorona, eu era vitimista.
Então, às vezes, como é que uma pessoa assim vai melhorar? Ela reconhecendo, peraí, por que eu estou chorando? Por que eu estou assim, agindo dessa forma, né? Então, assim, o Espírito Santo vai te corrigindo e, às vezes, se você não abrir os seus olhos para reconhecer que você é, mesmo que você não queira, né? Você nunca vai mudar. Vai sempre estar ali e o Espírito Santo não vai entrar. Ele não vai conduzir suas emoções se você não deixar. Então tem que ter um coração quebrantado. A palavra que eu acho que é chave, que Davi fala assim, que Deus não resiste ao coração quebrantado e contrito. E o quebrantado é o quê? Ele é frágil. Frágil para quê? Para que ele possa moldar. Igual Jeremias 18 fala de um vaso, né? Que Deus está falando assim, olha, eu vou lá na casa do oleiro, eu quero moldar o barro. Mas vocês não querem deixar o oleiro moldar o barro. Quem é o barro que manda no oleiro? Né? Deus fala isso, ele fala assim, é o oleiro que manda no barro. Eu quero moldar vocês, eu quero transformar, eu quero te dar um coração de carne, tirar esse coração de pedra. Tudo isso é um quebrantamento do nosso coração, de dizer, eu quero, Deus, transforma as minhas emoções, eu não quero ser mais irritado demais, ou chorão demais, ou ignorante demais, né? É uma abertura que você deixa o Espírito Santo agir na sua vida mesmo, de verdade, com totalidade. E tudo começa no reconhecer, né, pastora? Sim. Eu preciso reconhecer o que eu preciso mudar, que eu preciso buscar essa mudança. E o perdão, a gente já falou um pouquinho sobre o perdão, e o perdão ele é uma atitude racional, é uma decisão, mas envolve emoção. Como que como que as pessoas podem fazer para perdoar, mesmo ainda sentindo mágoa, rancor? Qual a orientação que a senhora dá para essas pessoas? Como que ela pode perdoar nessa questão? Olha, eu já ouvi casos de pessoas, por exemplo, que tiveram seu irmão assassinado, né, seu filho assassinado. Na televisão a gente já viu, né, um repórter falando com o pai e o pai perdoando o assassino do seu filho. Como que alguém consegue perdoar um ato tão que não volta atrás, né? Ou o seu abusador, como vai perdoar uma pessoa assim? A gente só consegue perdoar com o entendimento de que Deus mandou a gente perdoar, é uma ordem. Eu preciso perdoar, porque quem sou eu para não perdoar se o próprio Deus mandou eu perdoar? Então, eu não sou né, essa coisa linda toda. E outra, ele fala assim, ó, com o mesmo amor que eu te perdoei, você tem que perdoar o próximo. Acho que é Colossenses que fala sobre isso. Então, assim, eu preciso ter o entendimento que eu também erro, que eu também feri pessoas, eu também frustrei pessoas. Ah, mas eu não fiz isso tão grave com alguém, né? Eu não fiz algo tão... Isso. Todos nós somos vítimas e também vilões na história de alguém. Exatamente. Então, assim, Jesus falou assim, olha, vocês têm que perdoar assim como eu vos perdoei. E o perdão que você tem que dar é o mesmo que eu te dou. Então, o perdão de Jesus é como? Todo dia ele nos perdoa. Se você pedir perdão todo dia, se você se arrepender de verdade, ele nos perdoa todo dia. Então, que santo é esse que eu acho que eu sou, que eu acho que eu não posso perdoar alguém, né? Então, eu acho que é uma humildade de espírito você reconhecer que se alguém... E o perdão é algo tão incrível. Vamos supor, eu falei de abusador aqui. O abusador não precisa me pedir perdão para eu liberar o perdão para ele. É sobre a pessoa. É sobre ele, é sobre mim, o meu interior. Se eu abrir minha boca e falar assim, eu perdoo, gritando, chorando, do jeito que for, mas de dentro de mim, eu liberar aquela pessoa, né? Se dentro da minha alma eu tiver a consciência de que Jesus também quer perdoá-lo, de que aquela falta de perdão tá trazendo sobre mim uma carga muito pesada. Vamos supor, a pessoa que foi abusada, ela carrega o abusador aqui todo dia, ó, o dia inteiro ela tá lembrando. Enquanto ela não perdoa, ele tá com ela, ali, ó, como se fosse um fardo. No dia que ela perdoa, ela para de pensar nele. Ela para de ficar pensando naquilo que aconteceu com ela. Sim. Né? E ela começa a ser livre. Então, o perdão é libertador, o perdão é uma ordem de Deus. O perdão, só recebo o perdão de Deus se eu perdoo meu irmão. Então, são várias coisas que Deus vai nos ensinando sobre o perdão. E o perdão, ele vai curar a alma dessa pessoa, né? De qualquer tipo de dor. Então, é beneficente quando eu tenho o entendimento que vai ser bom para mim, né? Eu só ganho perdoando.
Não tem. E o mal de não perdoar é que vai cada vez adoecendo mais. Eu vejo pessoas que não rompem na vida mesmo, não conseguem fazer mais nada na vida por conta que não perdoam. É uma prisão. E são teimosas. Você fala, não perdoo. Eles se acham no direito de não perdoar. Não, a gente não tem direito de não perdoar. A Bíblia não nos dá essa opção. É uma ordem, você tem que perdoar e pronto. No independente do mal que fez. Agora, andar de novo junto, vamos supor, o marido espancou a mulher a vida toda. Ela não é obrigada a ficar com esse homem, ela não é obrigada a ficar casada com ele, mas ela precisa perdoar ele, sim. E liberar a vida dele, viver a vida, mudar o foco, né? E o perdão realmente é libertador. E para as pessoas difíceis de lidar, como que eu lido com as pessoas difíceis sem prejudicar a minha saúde emocional, falando no ponto de vista bíblico? Olha, aí é uma questão interessante, porque às vezes, o que é o difícil para determinadas pessoas, né? Às vezes as pessoas são muito vitimistas. E elas sempre olham que o outro é difícil. Uhum. Quando alguém fala para mim assim, eu convivo com uma pessoa muito difícil, e sempre o outro que está errado, e sempre o outro que é o difícil, eu desconfio, sabe? Porque quando nós somos pessoas boas de se conviver, e a gente está com alguém difícil, nós vamos moldando o outro com amor. E o outro vai sendo transformado, porque assim, é a lei da reação. Se você mora com alguém difícil, sei lá, seu pai, sua mãe, seu marido, e aquela pessoa fala a palavra branda, acalma o furor, não é isso que você falou? Isso. Então a pessoa vem com ignorância, você fala, tá bom, meu amor. Ou então, tudo bem, né? Então eu acho que lidar com pessoas difíceis é você reagir como se fosse com o dom do Espírito, né? Que é aquilo que eu falei, só quem tem o Espírito Santo que consegue. Porque tem gente que fala, como que eu vou tratar bem quem me tratou mal? Isso é impossível. Como que eu vou falar eu te amo para alguém que só faz o mal para mim? Porque quem é lá de fora, um colega do trabalho, você se afasta. Agora e quem mora com você, né? Como é que você vai fazer? Então você tem que passar um óleo de peroba na cara, né? E falar, Espírito Santo, me guia aqui, me ajuda. Quando ele vem com uma porrada, você vai com carinho. E isso vai moldando. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai falar assim, gente, eu não vou mais ser assim, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que o nosso comportamento, a Bíblia fala que, por exemplo, o marido santo santifica a mulher, e a mulher santa santifica o marido. Ou seja, um vai moldando o outro. Agora, se toda vez que alguém fala grosso comigo, eu sou grosso mais ainda, qual vai ser a atmosfera dessa casa? Vai ser de briga, contenda, facções, divisão, tudo de ruim, né? Então, a gente precisa ter esse domínio próprio de não ficar reagindo às ofensas, né? Porque as ofensas são iscas. Tem até um livro chamado A Isca de Satanás, que é a ofensa. Uhum. Então, toda vez que eu sou ofendida, eu reajo, aí sempre vai ser o outro difícil. Mas eu nunca, né? Verdade. A gente precisa olhar o nosso comportamento também. Isso é importante. Eu costumo falar que as pessoas, elas só ferem você a menos que você deixe. Fisicamente, talvez sim, a pessoa possa ferir você. Mas emocionalmente é você que permite se ferir. Então a gente precisa trabalhar muito e é isso que a senhora está falando. E pastora, a gente está chegando ao final. Eu gostaria que agora a senhora deixasse uma mensagem especial para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, sobre essa questão de lidar com as emoções. Então, nós somos um espírito, temos uma alma, onde moram as emoções. Dentro dessas emoções, a gente muitas vezes é enganado por não deixar o Espírito Santo nos guiar. Então, se você tiver um hábito de leitura bíblica, se você tiver um hábito de buscar a Deus para controlar as suas emoções, porque como eu falei, sozinho a gente não dá conta. A gente comete muitos erros tentando sozinho dominar as nossas emoções. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda sobre todas as coisas. Então eu aconselho que você comece a ler Salmos, né? Comece a ver Davi, como ele sofria de tantas emoções ruins, mas na mesma hora ele clamava a Deus e imediatamente você vê ele falando assim, mas o Senhor me livrou de todos os meus temores, de todas as minhas angústias. Em Salmos 42, no Salmos 32 mesmo, ele fala assim, confessei-te o meu pecado e fui curado, porque os meus ossos, ele doía dentro de mim, ele ia adoecendo. É como se fosse uma depressão ali,
né, a ciência explica, né, várias doenças que é causado pelas emoções por causa do quê? De esconder coisas, da infidelidade, tantas coisas que vai adoecendo. E as pessoas acham às vezes que não tem nada a ver. Mas só que aquilo vai adoecer na alma da pessoa, chega uma hora que ela explode, né, não aguenta mais. Então, dá ouvidos à sua consciência, que é onde o Espírito Santo fala. É como se fosse o seu juiz. É como se fosse ali, você não pode deixar a sua consciência cauterizada, né? Porque se você está numa igreja, por exemplo, e você mesmo assim comete coisas contra a Bíblia, você não está dando ouvidos à sua consciência, chega uma hora que a sua fé ela vai afundar, naufragar. Por quê? Porque você não tem uma fé ativa, né? Então a nossa fé precisa ser ativada, precisa ser fiel, nós temos que ter uma fé fiel. Né? Não sei nem se existe esse termo que eu criei aqui agora, uma fé fiel, mas é porque tem gente que tem a fé, mas não é uma fé ativa. Ela até acredita em Deus, ela até acredita nos ensinamentos bíblicos, mas ela não age conforme a Bíblia, ela não pratica, ela não aplica na sua vida, né? Então comece a andar, porque eu já tive vários problemas emocionais, tristeza, tudo isso que a gente falou aqui, mas todos eles eu encontrei saída na Bíblia. Todos eles, a voz de Deus nos guia. Quantas pessoas, né, são curadas de depressão na igreja? Tem depressão que vai precisar de um medicamento? Ok. Mas, se você for analisar as emoções da depressão, um psicólogo, né, um profissional, um remédio, pode te levar a uma ajuda. Mas não vai na raiz. Não adianta. Eu trabalhei, né, 5 anos numa indústria farmacêutica e eu passava por aquele depósito cheio de remédio, muito remédio controlado. E eu ficava, meu Deus, tem pílulas que não servem para a alma. Não tem. Não tem pílulas que servem para a alma. Né? Então você começa a ver o que cura a nossa alma de fato. Né? O que traz o remédio na nossa alma de fato. É a presença de Deus, é a palavra de Deus que nos cura. Né? Então eu aconselho que para qualquer pessoa que tiver qualquer problema emocional, busque na palavra de Deus, se entrega por completo ao Senhor, né? Porque pela metade não vai funcionar. Deus exige de nós o total. Deus exige de nós corpo, alma e espírito, porque Ele vai dar de nós, Ele vai dar para nós, Ele por completo. A presença dEle, nós vamos viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, quando a gente for na fonte. Quando a gente beber do Espírito Santo, a gente vai viver essa plenitude do Espírito, que não é umas falácias, não é religião, é de fato uma vida plena no Espírito, né? Viver conforme a vontade de Deus. E é tão maravilhoso quando você está no centro da vontade de Deus, porque tudo fica mais simples, mais fácil, não tem dúvida, não tem engano, sua cabeça não fica confusa. Então a palavra de Deus traz luz, Ele derrama luz nas minhas trevas. Eu não lembro o texto, mas acho que é Salmos 30, por aí. Davi. Né? Davi fala, ele derrama luz nas minhas trevas. Então, olha só, o que é as minhas trevas? É as minhas emoções conturbadas, né? Ele traz luz, ele derrama sabedoria, discernimento, vai me tirar do comodismo, vai me tirar do vitimismo, vai me mostrar que eu não preciso achar que eu não tenho erros, eu tenho erros sim, eu preciso confessá-los, eu preciso pedir ajuda. Enfim, o Espírito Santo nos leva a cura total, né? Graças a Deus eu recebi cura nas minhas emoções, na minha alma, e eu posso testemunhar que é verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a senhora por estar aqui conosco, como a gente está falando, corpo, alma e espírito. E a espiritualidade é muito importante para as nossas emoções. E a senhora tirou muitas dúvidas. Eu gostaria que, antes da gente encerrar, a senhora fizesse uma oração por todos aqueles que estão passando agora por conflitos emocionais. A gente está abençoando essas pessoas. Amém. Amém. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus está agora com cada um que está ouvindo, Pai. E eu peço ao Senhor Jesus, vá de encontro a esse coração, Pai. Traz, ó Deus, a realidade, a sua consciência. Traz ele, Senhor Deus, ao entendimento, Pai, de que sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua presença, Senhor, nós não vamos a lugar algum. Tira todo o engano, Senhor Deus, que veio sendo plantado pelo inimigo. Arranca, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, tudo aquilo que Satanás plantou de dor, de ferida, de rejeição, de abandono, de abuso. Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar no mais profundo do ser, Deus, de cada um que está ouvindo essa oração.
Cura, ó Deus, agora o depressivo, o ansioso, o medroso, o acomodado. Deus, tira essa pessoa dessa situação, Pai. Aquele que está vivendo ali em cativeiro, Deus, oprimido pelo diabo, oprimido por sua falta de busca de Deus, por suas decisões incorretas, por suas decisões de viver no pecado. Leva essa pessoa, Deus, a buscar o arrependimento. Leva essa pessoa, Deus, a um quebrantamento profundo, Pai, uma entrega total, e que ela possa se tornar como um vaso que o oleiro possa moldar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vá de encontro a cada coração, Deus, que essas emoções sejam livres. Oh, Deus, sejam livres, oh Deus, porque eu sei, Pai, que há pessoas, Deus, talvez ricas, não importa a sua posição, mas com as suas emoções tão abaladas, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, tirá-las do cativeiro, da escravidão e fazê-las, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Deus, que vivam a plenitude do Teu Espírito, que possam de fato receber o dom do Espírito, o fruto do Espírito, que possa de fato andar em alegria, deitar a sua cabeça no travesseiro com alegria, Deus, que o Senhor possa estar com eles, no deitar e no levantar. A Tua palavra diz, sonda-me o coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E Deus, em nome de Jesus, sonda-nos, ó Pai, nessa hora. E traz a nossa consciência, a nossa vida, Senhor Deus, a cura completa, Deus. Leva-nos, ó Deus, às atitudes corretas. Ó Deus, nos ensina, Pai, a te ouvir e te obedecer. Nos ensina, Deus, a andar de acordo com os Teus mandamentos, a fazer as alianças corretas. Cobre-nos, Senhor Deus, e protege-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, Deus. Que a nossa alma esteja blindada de todos os ataques, de todas as ofensas, de todos os bloqueios que o inimigo coloca. E que possamos ser livres para viver a Tua vida, Pai, para sermos usados por Ti, para também curarmos outras pessoas, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém, pastora Hélia, eu quero te agradecer. Foi muito bom ter essa hora aqui conosco. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você foi abençoado por esse podcast, por esse conhecimento. E compartilhe com aquele que está precisando lidar com as suas emoções. E a Bíblia é uma ferramenta poderosa para nos ajudar. E muito obrigado por estar aqui conosco. Tchau!